Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na aula anterior, e agora eu peço que o Senhor me ajude com esse estudo agora sobre a teologia própria e os argumentos que estabelecem a existência de Deus. Pai, obrigado pela participação desses que estão aqui e pela oportunidade de postar esses vídeos no YouTube também, que muitas pessoas possam ser ajudadas. Pai, por favor, abençoe esse momento, esse tempo, estudando essas coisas, em nome de Jesus. Amém? Bom, teologia própria, a existência de Deus. E em Romanos capítulos 1 e 2, Paulo estabelece que a criação e a consciência são duas coisas suficientes para declarar a nós que Deus existe e que Ele é nosso juiz, ok? E pelas coisas visíveis sabemos que existe um Deus invisível, e pela moralidade inerente ao que nós temos dentro de nós, sabemos que há uma moralidade ou uma lei além de nós, superior a nós, superior aos nossos desejos, e nós vamos considerar esse fato hoje à noite. Então, já estudamos os argumentos 1, 2, 3 e 4 sobre a primeira causa, o desenho inteligente em humanos, o desenho inteligente no universo e as leis da física. Agora, sobre a consciência e o reino imaterial. Então, vamos começar com isso, a consciência e o reino imaterial. A consciência inclui a capacidade de observar e de saber que você existe. Você pode, por exemplo, estudar formigas, baratas. E tudo que esses animais fazem, esses bichinhos fazem, é através de instintos. Por exemplo, você nunca viu até macaco decidindo um dia: eu acho que eu vou fundar uma escola e eu vou ensinar aos meus filhos. Entendeu? Nunca aconteceu. Eu acho que eu vou estudar as estrelas. Como que eu cheguei aqui? Os animais não têm uma consciência, só têm instintos. Mas você é muito diferente. Você tem consciência. Você compreende que você existe. E você pode estudar sobre quem você é. E você pode estudar sobre a Terra e sobre os planetas e sobre tudo. Você pode criar máquinas e escrever livros. Você pode conversar. Você não tem linguagem de cachorro, que não é muito desenvolvida. Mas você pode falar inglês, português, francês, chinês. Você pode até criar novas línguas. Por exemplo, línguas para a computação, para programar coisas ou para tocar instrumentos. Você consegue fazer isso? Sim, com o ser humano. Você tem uma inteligência, uma capacidade e uma consciência que você não pode explicar através de processos naturais, como, por exemplo, a teoria da evolução. A evolução pode criar, vamos dizer, entre aspas, impulsos, instintos. Causa A produz causa B, o produto B. Na verdade, eu nem acredito que a evolução pode fazer isso, mas vamos falar isso para ajudar o que nós estamos falando. Mas você tem algo muito além disso, muito além das necessidades dos instintos. Você pode sentar numa cadeira e pensar sobre coisas por horas e horas e horas, sem conversar com alguém, sem comer. Coisas profundas, algo que está acontecendo no reino imaterial, dentro
de você, dentro de você. E essa consciência faz parte do reino imaterial. Conclusão: a consciência, sendo imaterial, interage com Deus, que também é Espírito. Deus colocou em você a capacidade de reconhecer: eu existo. E você pode fazer a pergunta: por quê? E Deus, que é Espírito, segundo a Bíblia, por exemplo, o livro de João, Ele consegue interagir contigo nessa parte imaterial. Você não precisa das suas mãos ou dos seus pés, não, algo dentro de você que consegue interagir com Ele. Número 6, ainda falando sobre a consciência, o amor e outros conceitos não biológicos. O amor e a percepção de beleza, entre outras coisas, não fazem sentido sem Deus. Estes conceitos existem além das necessidades biológicas da procriação. Por exemplo, eu sou o tipo de cara, eu gosto de achar insetos interessantes, especialmente borboletas, outros que têm cores diferentes. Outro dia eu achei uma mariposa que tinha um corpo preto e vermelho, mas é um vermelho brilhante, e 2 asas transparentes que tinham uma borda preta. E eu vi essa mariposa, eu pensei, que coisa linda, que coisa interessante. Se eu fosse somente o produto da evolução, eu não precisaria a capacidade de reconhecer beleza em uma borboleta. Não seria necessário. Não teria nada de um bom efeito para eu sobreviver de acordo com essa falsa doutrina, essa teoria. E também eu posso falar sobre amor. Eu não vou falar tudo que eu poderia falar, mas para eu ter relacionamento com uma mulher, eu não preciso de amor. Eu posso ter filhos sem ter amor. Amor não é necessário para procriar, mas o amor existe. E na verdade, quando você vê o egoísmo do nosso organismo, você percebe que o amor nem faz sentido, é contra o homem. Porque naturalmente eu vejo algo e eu quero, naturalmente. Mas dentro de mim eu tenho uma capacidade de compreender beleza e misericórdia e perdão e amor, algo muito além dos instintos típicos dos animais. E você pode observar um animal, um cachorro. Cachorro faz a coisa mais nojenta. É só pelo instinto do animal. E você tem instinto também, você pode viver como animal. E muitos homens vivem como animais, é nojento. Porém, você sabe, pela sua consciência, que dentro de você há algo que não tem explicação em coisas visíveis, em instintos, em evolução biológica. Daí a nossa conclusão: estes conceitos demonstram a existência da personalidade do Criador. Ele tem personalidade, Ele colocou essa personalidade dentro de nós. E daí você pode pensar, você pode desejar algo. Uma pessoa gosta de sorvete, outra pessoa não gosta de sorvete. Essa pessoa gosta de chocolate, essa pessoa não gosta de chocolate. E essa pessoa gosta desse tipo de música, essa pessoa não gosta desse tipo de música. Não tem nada a ver com a nossa vida, o modo de sobreviver. Não, tem algo a ver mais com personalidade, com esse tipo de diferença imaterial. Número 7, valores morais. A moralidade é um conceito contra o egoísmo natural do homem. A consciência da moralidade funciona apesar dos nossos desejos errados. Por exemplo, você tem um novo celular, naturalmente eu quero, e se eu não tivesse moralidade,
Então seu celular seria meu celular, o que eu vou levar, vai ser meu. Mas dentro de mim, contra minha carne, contra esse desejo egoísta, eu não tomo o seu celular. Eu deixo com você. Porque quanto a mim, existe uma lei, uma moralidade, de uma forma ou outra que existe. Vamos ver isso rapidinho, novamente, em Romanos 2. E, Ray, você vai poder ler, por favor, Romanos 2. Deixa eu achar aqui, eu vou te falar quais versículos aqui em Romanos 2. Deixe-me verificar o que eu quero que você leia. Versículos 14 a 16, por favor. Romanos 14 a 16. Muito bem, Rei, muito obrigado. Então aqui, versículo 15 diz, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Quais pessoas? As pessoas que não têm a lei. Então você não precisa da lei para ter a lei em seu coração. Isso não quer dizer que você tem a lei de Deus, mas quer dizer que dentro de você, você tem a capacidade de reconhecer que existe o bem e o mal. E é sua consciência. E sua consciência pode ser ensinada, pode ser treinada, pode ser até deformada. Por exemplo, os muçulmanos hoje em dia acreditam que você pode e deve matar certas pessoas e Deus vai gostar disto. Então eles alteraram a consciência deles, mas ainda tem consciência. Ainda tem. E Deus está dizendo aqui, você tem moralidade, você tem lei, você sabe que existe um bem e um mal, porque Deus existe e além dos desejos carnais que temos, que querem abandonar toda a lei, nós percebemos que existe uma autoridade superior. E nós vamos prestar conta, um dia nós vamos falar para Ele, explicar nossas vidas, e até os indígenas que moram nas aldeias dentro do mato percebem isso. E essa é a ideia aqui em Romanos 2, 14 a 16. Então a conclusão, a moralidade se estabelece num juiz superior e não no homem. Agora, os argumentos 8, 9 e 10, eu acho que são interessantes, especificamente 8 e 9. Número 10, nem tanto, porque é aquele argumento ontológico, mas eu não digo que esses argumentos aqui se encontram no livro de Romanos, mas ainda eu quero ver. Número 8, a existência de milagres. Levanta sua mão se você acredita que pelo menos uma vez na sua vida você testemunhou de uma forma ou outra um verdadeiro milagre. Levanta sua mão. Eu também. E às vezes é algo tão especial e tão pessoal que eu creio melhor nem falar para ninguém. A pessoa não vai entender e eu não conto. Há certas coisas que já aconteceram. Outras coisas eu conto para vocês, como eu já falei da árvore que caiu, quebrou tudo e eu consegui dinheiro através disso para chegar aqui no Brasil. E Deus derrubou uma árvore para eu ter dinheiro. E Ele pode fazer muita coisa. Eu estava orando quando aconteceu, que eu acho mais interessante ainda. O maior milagre é a ressurreição de Jesus, que estabelece a fé cristã. Quanto a mim, se você conseguir no seu coração estabelecer que Jesus verdadeiramente ressuscitou, você estabelece que a fé cristã é a verdade, a Bíblia é a verdade, que Cristo é Deus, que Deus existe. Tudo que é importante você estabelece no momento que você conclui Jesus, 2000 anos atrás, ressuscitou. Você tem tudo. Isso prova tudo, absolutamente tudo. Maior milagre
que aconteceu a ressurreição de Jesus Cristo. Porque daí você vê as profecias, você vê o Novo Testamento, o Velho Testamento, tudo que a Bíblia fala naquele único milagre. Muitos observam que Deus responde de uma forma milagrosa às suas orações. Quem já orou e Deus respondeu de uma forma específica à sua oração, levanta a sua mão. Então também isso mostra que Deus existe. Nós não estamos falando sobre, tipo, você faz essa oração: Deus, por favor, abençoe a minha família, a minha igreja e os missionários, amém. Tudo bem, espero que Ele abençoe. Mas eu estou falando sobre aquela oração específica. E devemos ser específicos nas nossas orações. Deus, faça isto. Eu acredito que seja a tua vontade. E com esse tipo de oração, Deus pode responder de uma forma específica e nós podemos dizer: olha o que Deus fez. Muitas vezes nossas orações são tão gerais que você nem vai saber se Ele respondeu. Então, vai para a Bíblia, procure a vontade dEle na Bíblia e ore de acordo com aquela vontade. Eu acredito que quando estamos andando dentro da vontade dEle, nós vamos ver muito mais respostas específicas às nossas orações. Às vezes não, porque às vezes a gente não entende, ainda que estejamos fazendo a vontade de Deus, nós não entendemos tudo. Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar um problema que ele tinha, e Deus não tirou. Mas Deus falou: você vai ver meu poder na sua fraqueza. E às vezes Deus permite algo continuar nas nossas vidas. Uma vez Timóteo estava com dor de barriga e Paulo não fez milagre, ainda que ele fazia outros milagres, ou fizesse outros milagres. Não, ele falou: bebe um vinho, pouco de vinho, para ajudar a sua barriga, né? Porque ele não tinha remédio, na época a água não estava muito boa. E naquela época eles usavam vinho diluído, um vinho, se não me engano, com 3 copos de água, para não ficar bêbado, mas ele precisava de algo, mas ele não recebeu um milagre. Deus não dá milagre, cara, toda a oração, esse movimento hoje em dia: você não vê milagre porque você não tem fé. Às vezes você não vê milagre porque não é vontade de Deus, amém? Não é vontade de Deus sempre dar milagre, e nós precisamos aceitar isso. Deus não é computador, Deus tem personalidade, Deus é uma pessoa. E se Ele quiser, e se for a vontade dEle, daí Ele dá milagre. Mas só nesse contexto. E se Deus desse milagre a todo momento, não seria milagre, seria normal. Mas milagre é quando Ele interrompe o normal com algo sobrenatural. Vocês entendem isso? Então, milagres acontecem, e quando acontece, você fala: olha, Deus existe. Número 9, o conceito da fé é acreditar algo ou alguém que ninguém pode provar. A existência desse conceito veio de algum lugar. Por exemplo, eu não passo tempo tentando acreditar em extraterrestres, ou é isso que vocês falam, né? Quanto a mim, não existe. Se existem, tudo bem, eu vou ver um dia. Alguns acreditam que pelas profecias um ser vai descer, mas vai ser um demônio. Eu não sei. Para enganar o povo que rejeita Jesus durante a tribulação. Eu não sei. Eu não fico querendo acreditar em fantasmas. Para mim não existem. Existem demônios, existem espíritos, mas esse tipo de coisa, eu não fico me preocupando com os falsos deuses de Roma, essas ideias de deuses se casando com humanos e tendo filhos, e essa é um monte de coisa que nem faz sentido. Mas dentro de mim existe essa fé que Deus existe que há um Deus. Ateus falam que não acreditam em Deus, eu acho que Deus não acredita em ateu. Eu acho que ateu não existe. Eu acho que dentro de todo um ateu, dentro dos ateus, por que ateu tem tanta raiva contra Deus se ele não existe? Não faz muito sentido.
Mas dentro de você, você sabe que Deus existe. Helen Keller nasceu sem a capacidade de ver e ouvir. E uma mulher passou muito tempo tocando as mãos dela e tudo para começar a ensinar ela. E essa mulher, Helen Keller, começou a aprender muito. E as pessoas começaram a falar para ela sobre a existência de Deus. Ela falou: eu sempre sabia que Deus existe. E ninguém tinha falado nada para ela. Não foi o produto do meu ambiente ou da sociedade. Mas ela falou: dentro de mim eu sabia. Helen Keller. Então Deus deu essa capacidade ao homem, essa conclusão. Quarta categoria é a lógica. E a lógica pode ser boa, mas pode ser perigosa. Esse argumento ontológico, eu vou ler, já li a outra vez, mas a existência do pensamento de um Deus superior a tudo veio de algum lugar. O mero pensamento de um ser superior a tudo é inferior à realidade deste ser. Conclusão: a existência do pensamento de Deus só existe porque Deus existe. E aqui eu simplifiquei demais esse argumento ontológico. Eu não vejo, talvez seja ótimo, mas quanto a mim não é um argumento muito poderoso, muito suficiente e não vai convencer basicamente ninguém quanto a mim. Mas enfim, folha especial. Vamos voltar para a apostila. Estamos no terceiro ponto aqui sobre a existência de Deus, mas agora algumas teorias antiteístas. Teorias antiteístas. E Paulinho, você tem uma Bíblia? Pode ler, por favor, Gênesis 1:1. Vamos para o primeiro versículo da Bíblia, que estabelece muito. Gênesis 1:1. Pode ler. Muito bem. Então, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se você crer em Gênesis 1:1, você derruba um monte de falsa doutrina, falsa ideia. Muita coisa. Vamos ver algumas coisas. Só por crer em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira coisa é a posição ateísta, que simplesmente é: Deus não existe. E olha, eu acho muito incrível o ateísta dizer que a ciência mostra que Deus não existe. Porque a ciência em si estabelece-se em observar e em considerar todos os argumentos e não negar nada quando você não tem como provar. E é impossível, através da ciência, mostrar que Deus não existe. É impossível. É impossível. Igual, você não pode provar para mim, com toda a ciência que você tem, que não há um planeta atrás de uma estrela, bilhões de quilômetros daqui. É impossível. Está do outro lado da estrela. Você não tem nada hoje para estabelecer isso. Então, você não pode negar, você não pode confirmar. Não há nada igual com Deus. Não há nada que você pode. Se Ele é um espírito invisível que opera dessa forma, e Ele opera em nós de uma forma espiritual, que quer dizer, Ele não precisa usar os nossos ouvidos ou os nossos olhos, Ele pode tocar o coração e ninguém percebe nada com esses aqui ou com esses aqui. Então você, senhor cientista, não pode falar nada para mim sobre a existência de Deus. Quanto a mim, a posição ateísta não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Segundo, posição agnóstica. Essa posição, eu vou dizer, é um pouco superior, mas deixe-me tentar explicar. Ok, a posição agnóstica. Não é possível saber se Deus existe. Tudo bem, eu compreendo essa posição. Não concordo, mas eu entendo. A pessoa está dizendo, eu nunca vi Deus, eu nunca ouvi Deus. A pessoa até fala às vezes, eu estava na igreja, nada aconteceu, então quanto a mim Deus
eu não sei se ele existe ou não, porque eu não vi ele. Tudo bem. Mas eu vou falar algo para vocês. Eu não conheço agnóstico nenhum, porque eu já evangelizei nem sei quantas vezes, e conheci muitos agnósticos, que realmente se dedicou a fazer tudo o que a Bíblia diz para conhecê-lo. Eu sei que eu conheço agnósticos que já estavam na igreja, que já oravam um pouco aqui ou ali, mas que receberam Jesus, que foram para Ele, que queriam crer, em vez de não queriam crer, porque na verdade esse é o problema. Se você não quiser crer em Jesus, então provavelmente você não vai crer. Porque você vai, nesse desejo de não crer, você vai criar argumentos contra esta crença. É natural. Infelizmente, até crentes fazem isso às vezes com certas coisas, porque eu conheço crentes que querem estabelecer um certo argumento e usam, Paulo, você vai ter que me ajudar, confirmation bias, que é... Você esqueceu também? Sim. Então, você não analisa tudo. Você só presta atenção nos argumentos que estabelecem o que você já crê. Por exemplo, eu não gosto de ler todos os comentários embaixo de vídeos no YouTube ou artigos na internet. Mas às vezes eu passo o tempo fazendo isso, só para ver. É incrível. Eu ouço, por exemplo, um cara estabelecendo que Deus existe, e ele usa uns bons argumentos. Daí você lê os comentários. Esse homem acha que ele é inteligente, ele é idiota, coisa assim. Eu fico pensando, você mostra por chamar ele de idiota que você não quer nem prestar atenção nos argumentos, você não quer nem tentar crer, porque se você quisesse crer, você não usaria a palavra idiota. Você estabeleceria argumentos para provar a sua posição, mas você não fala nada. Como muitos falam, esse Ken Ham, ou esse, sei lá, vou pensar, outro cientista que é criacionista. Ele não entende evolução, ele não entende os argumentos da evolução, mas eles nunca estabelecem quais são os argumentos que ele não entende. Só negam só falam que não é inteligente, ele é estúpido. Olha, como eu falei para vocês uns anos atrás, eu estava no avião, estudando minha Bíblia, e um físico, um cientista que é físico, que falava 3 línguas, inglês, português e chinês, queria brigar comigo no avião, indo do Brasil para os Estados Unidos, sobre a existência de Deus, e eu estava lendo minha Bíblia, não estava nem conversando com ele, e ele querendo provar para mim, mostrar para mim que Deus não existe. E eu simplesmente falei para ele, mas ninguém encontrou uma mudança no DNA de um organismo que desenvolveu de uma forma boa aquele animal. E esse cientista tão inteligente, que estava querendo me destruir, em vez de me falar, filho, você não entende, vou explicar para você a evolução, porque o senhor, o rapaz não entende, eu explico agora. Em vez de fazer isso, ele começou a me xingar e gritar no avião, de tal forma que a própria filha dele, com uns 20 anos de idade, começou a gritar, falar para o pai dela, cala a boca, pai! Eu achei meio engraçado, né? Se ele é tão inteligente, como que palavrão vai me ajudar a entender a evolução? É que eu derrubei os argumentos dele com uma palavra, com uma coisinha, que ele poderia até tentar negar aquilo, mas nem negou, porque não tinha argumento nenhum. E a posição do crente é a melhor posição, crer que Deus existe. Vamos continuar a evolução ateísta.
Então, evolução, na verdade, evolução não tem nada a ver com o Big Bang, ok? Evolução, principalmente, tem a ver com as coisas biológicas, como um ser veio de outro ser biológico, tudo bem? Mas vamos ver aqui, o Big Bang. Uma ruga no nada, uma ruga, ok? No nada, ruga, nada, ruga, então, causou o Big Bang. Uma expansão, porque eles não querem falar explosão, de matéria, um material, que por processos aleatórios, de uma forma ou outra, se organizou com o tempo. Mais ou menos, eles falam 13,7 bilhões de anos, para formar o universo que nós conhecemos hoje. Que teoria! E o mais incrível ainda, eles falam, não é mais teoria, é fato, não chama isso de teoria. E eu fico me perguntando, mas espera aí, uma expansão que veio de uma ruga, do nada, mas nada não tem ruga, nada não tem nada, é nada. Mas eles falam que o nada tem ruga. Minha avó tem ruga, mas o nada não tem ruga, não faz sentido. Não faz sentido. Mas eles falam isso, e eles falam que nós somos idiotas por acreditar em um Deus que nós não conseguimos ver, mas eles falam que o nada tem algo e falam que nós somos idiotas. Tudo bem, eu sou idiota, mas eu sou idiota que é superior a essa ideia louca. Pode falar. Pois é. Pois é, então, eles dizem a evolução biológica é um subconjunto desta que ensina que o homem é um ser que se desenvolveu de seres inferiores, que é muito incrível. Falando sobre a matemática, por exemplo, hoje nós temos todos esses seres biológicos que são super evoluídos. Os nossos olhos, nossos ouvidos, pulmões, coração, os ossos, tudo tão perfeito, sistemas completos. Você pode correr, você pode respirar, você pode comer, beber, conversar, você pode cantar, você pode criar música, você pode construir um prédio, com esse corpo, com esse cérebro. Perfeito. Mas você é quem você é de acordo com essa evolução, porque você evoluiu de seres que não tinham essa perfeição. Seu braço, por exemplo, tem esse tamanho, mas era algo menor, não tinha as unhas, não tinha a impressão digital, não tinha as unhas, os dedos, não tinha os ossos, não tinha a pele, não tinha o sangue, não tinha os sistemas diferentes do corpo, não tinha cérebro, não tinha cabelo, não tinha bochecha, não tinha queixo, e tudo desenvolveu de uma forma que funciona para você sobreviver em cada momento, para que você pudesse ser quem você é hoje. Isso através de milhões ou bilhões de anos. E cada etapa tinha que ter um desenvolvimento suficiente para continuar a existir e reproduzir da mesma forma, de acordo com as leis da física que existem nesse planeta, nesse universo. E eu estava pensando, eu não entendo muito bem a matemática, eu admito isso, mas não faria mais sentido ter mais seres com um monte de problemas do que seres perfeitos como hoje? Imagina a quantidade de seres que precisam existir, que tem um monte de mutação errada, matematicamente falando, hoje,
Um monte de criaturas em todo lugar, todas essas etapas, mas não, a gente tem macaco aqui, homem aqui, mosquito aqui, assim, tudo perfeito. Não uma asa, mas duas asas. Entendeu? Tudo assim, de uma forma completa. E porque não tem? Porque não tem todos os... Essa terra deve estar cheia de organismos em várias etapas que não tem como nem comer, nem andar, nada, é só bichos em todo lugar. para poder reproduzir, matematicamente falando, tudo que eles falam que existe. Ou seja, tudo que está escrito nos livros das nossas escolas e das nossas universidades está enfatizando isso, e nem tem lógica. Nem tem lógica. Bom, evolução teísta é a teoria que Deus é o autor do processo de evolução. É uma teoria, eu não concordo com isso, não acredito que Deus precisa dessa teoria que nem faz sentido para criar o homem. E em Gênesis, capítulo 1, ele fala de uma forma tão clara, em 6 dias ele criou tudo. 6 dias ele criou tudo. Ele não fala nada sobre épocas ou tempos longos para criar um processo. Não. Ele fala de 6 dias e ele criou tudo. Ele criou um homem maduro, mulher madura. Ele criou árvores já prontas, já tudo já pronto, assim. Mas existe essa teoria para tentar pegar a evolução e a Bíblia e juntar as duas coisas. Bom, nós vamos ver as outras teorias antiteístas na semana que vem. Vamos parar bem aqui e muito obrigado pela atenção hoje à noite.